Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Para essa quarta-feira, 22 de outubro, vamos então refletir Lucas 12, 39 ao 48. Deixe já seu like e compartilhe essa reflexão. Vamos agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos diante da parábola do administrador fiel. E Jesus, ele coloca uma espécie de imprevisibilidade de Deus diante dessa cena da vida, diante das nossas escolhas, enfim, da maneira como nós guiamos nossa vida nesse mundo. Abre aspas, na hora em que menos esperardes. Jesus usa essa expressão como uma espécie de metáfora do ladrão, de fato, porque não é sobre a natureza de Jesus, não é que Jesus agiria como ladrão, não é exatamente esse o ponto, mas o ponto da imprevisibilidade da sua vinda. Ninguém marca a hora com o ladrão, nós bem sabemos disso. Portanto, é necessário a atitude de confiança, de vigilância. Não é um estado de alerta temporal, mas uma disposição permanente da alma, porque a fé autêntica está sempre ligada e conectada. Então, a parábola, de fato, nos aponta para várias realidades. Seguindo com aquilo que está sendo descrito e narrado, ela, de fato, pode se aplicar a qualquer pessoa. Porque Jesus, ele fala de um administrador fiel e prudente, bem lá mais para o final, que é uma imagem da mordomia espiritual, imagem da liderança. Ou seja, ele não é o dono, ele é só o mordomo, o administrador, mas um servo encarregado de cuidar, portanto. Claro, existe a possibilidade da pessoa se corromper por causa da demora, dessa espera que Deus nunca faz, Deus nunca chega. Aparece a expressão, meu patrão está demorando, sim, entre aspas, que é um cálculo errado no coração. Porque essa demora é aparente. Porque, na verdade, se o servo diz, meu patrão está demorando, significa que, no fundo, ele poderá, de fato, engatilhar a corrupção na sua vida. Pode ser a semente da corrupção, achar que tudo está demorando. Então, ele relaxa, ele se torna imprudente, displicente, na ausência visível de Deus. Bem, é claro que aí vão aparecer os chamados frutos podres do abuso. Aí aparece a violência contra a comunidade, espancar os criados, enfim, abuso de poder, dominação, falta de cuidado pastoral, enfim, violência contra a comunidade. Depois sim, a autoindulgência, que nós chamamos de hedonismo, comer, beber, embriagar-se, etc. Uma tendência hedonista, né? Busca de prazer pessoal, em detrimento do dever, da obrigação, da vigilância. Uso dos bens para o próprio luxo, então é um uso inadequado dos bens. Enfim, a infidelidade espiritual parece bem forte aqui. E a infidelidade espiritual é raramente acidental, mas ela é uma decadência. E, na verdade, uma decadência, né? Uma situação de decrepitude. E Jesus deixa muito claro, a quem muito foi dado, muito será pedido, que é o princípio da justiça, portanto. Para quem conhece a vontade do Senhor e não a pratica, vai ter consequências, muito mais será pedido. Então, o cristão de longa data que se torna uma pessoa cínica, uma pessoa imprudente, uma pessoa até hipócrita, ora, se ele não vive o que ele não prega, obviamente que ele vai cair nesse veredito aqui. Vai cair nesse veredito, porque vai ser muito pedido a quem muito foi dado.
E agora, para quem não conhece tão bem a vontade de Deus, bom, leva-se em conta a ignorância também, porque pode ser que haja muita ignorância. Mas claro, não há inocência absoluta, porque São Paulo fala em Romanos, na sua carta, que existe uma lei no coração, que nos revela o que é o certo e o que é errado. Então não podemos dizer que há ignorância absoluta. Bem, irmãos, concluindo essa reflexão, a gente pode perceber que há um alerta, primeiro, contra a tentação do poder, do conforto, ou então do abuso. Então, a vocação que Deus nos dá é uma vocação para servir, né? E não nunca para machucar ninguém, nunca para oprimir ninguém. E para cada cristão há um administrador, claro, em cada um de nós. É uma metáfora de uma realidade dentro de cada um de nós, de nossas vidas. Porque a gente recebe dons, sim, recursos, sim, tempo, sim, oportunidades, sim. Mas a pergunta é como nós administramos isso? Estamos sendo fiéis mesmo ao pouco que Deus nos deu? Então, se a gente diz para nós mesmos, Jesus está demorando, de fato, será que nós estamos na indiferença, no pecado ou na negligência? Pensemos nessa realidade, peçamos a Deus a conversão do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.